Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal de YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de matemática. Aqui, Valdo Mário, estudante universitário. Bom, subscreva-se ao canal, partilhe, deixe ficar seu like, assista o vídeo até o final. A mão esquerda segura o telemóvel, a mão direita a caneta e a questão para o problema, para o vídeo. Salientar o exercício de livro de Medovich, análise matemática. Vamos ao essencial, necessariamente a questão 384. Diz aqui a função yx ou função y de seno, a soma entre seno de x e cosseno de x sobre seno de x, a diferença entre seno de x e cosseno de x. E cosseno de x. Então quer-se saber a derivada. Quer saber a derivada correspondente. Bom, antes de prosseguir, inclusive, importa-me convidar você que está vendo o vídeo com que subscreva-se ao canal, deixe ficar seu like e partilha. E retornando ao problema, necessariamente ao exercício, tem-se aqui uma função em que contém uma parte trigonométrica, funções trigonométricas, seno e cosseno, e necessariamente derivada é uma expressão fracionária em que envolve necessariamente funções trigonométricas. Porém, por ser uma fração, a regra será da fração, regra de derivação de fração. Então, tendo A sobre B, derivada, ou seja, y igual a A sobre B, a derivada dessa expressão será a derivada do numerador vezes a derivada, ou seja, produto entre a derivada do numerador e necessariamente o denominador, a diferença com a derivada do denominador, o produto entre a derivada do denominador e o numerador, dividido pelo quadrado do denominador, necessariamente. Então, a regra que aplicarei para este caso, então, derivada do y em função de x, pois necessariamente tem-se aqui x como incógnita. Então, terei seno de x mais cosseno de x, derivada seno de x menos cosseno de x, que é o denominador, menos o denominador seno de x menos cosseno de x, derivada vezes o numerador seno de x mais cosseno de x, necessariamente. Bom, porém, eu prefiro colocar aqui entre parênteses, pois a expressão resultante, podendo ser uma a subtração ou adição, terá que multiplicar, ou sinal negativo, terá que multiplicar o que terá dentro de parênteses, necessariamente. Então, isso dividido pelo denominador seno de x menos cosseno de x, então, ao quadrado. Então, terei derivada a função de x, derivada de seno de x é igual ao cosseno de x. Porém, derivada de seno de x, perdão, de cosseno de x, diria cosseno de x é igual a menos seno de x. Então, necessariamente terei derivada de seno, cosseno de x, derivada de cosseno menos seno de x, porque é uma diferença e tenho aqui uma expressão seno de x menos cosseno de x. Nesse sentido, aqui também coloco entre parênteses,
porque isto multiplica, essa expressão multiplica a esta. Então, menos a derivada de seno é cosseno do argumento. A derivada de cosseno menos seno. Então, menos e a menos, como eu dizia, derivada de cosseno é menos seno. Então, menos seno de x. Então, entre parênteses, então, seno de x mais cosseno de x. Então, sobre seno de x menos cosseno de x ao quadrado. Então, que resulta derivada de x, ou seja, a primeira derivada da função de y em função a x. Então, que é a única incógnita que dizia que tem isso aqui. Então, poderia inclusive ser apenas o y, portanto não existiria diferença. Então, que é realmente como aparece no livro, o y apenas, nesse sentido. Então, neste caso terei cosseno de x menos seno de x, seno de x menos cosseno de x menos cosseno de x, menos mais, vezes menos mais, então mais seno de x, seno de x mais cosseno de x, necessariamente, sobre seno de x menos cosseno de x ao quadrado. Bom, nesse caso, prosseguindo, tenho aqui um caso notável. Tem esse caso notável: a mais b vezes c mais d, por exemplo. Isso será igual, eu mesmo que estará a multiplicar o a com o c, o a com o d, o b com o a e o b inclusive com o d. Então terei aqui a c mais AD mais BC mais BD. Necessariamente. Então, AC mais AD, esse sinal que é mais necessariamente aqui. AD e BC mais BD, concretamente. Ou por outra, eu teria A mais B, C mais D. Eu posso dizer A, C mais D, colocar em evidência A, pode ser dessa expressão ou dessa, e manter constante uma. Então, A, C mais D mais B, porque eu preferi manter em evidência, ou seja, evidenciar o C, colocar o C, multiplicar, então, como constante C mais D. Então, o inverso seria o mesmo. Então, mais B, C mais D. Isso dará o mesmo. Então, A vezes C, então multiplica o que está dentro de parênteses, nesse sentido. Então, AC mais AD mais BC mais BD. Então, consegue verificar que isto é o mesmo. Isto é o mesmo. Então, o mesmo critério faria aqui. Então, derivada de y em função de x. Então, aqui terei cosseno de x vezes seno de x menos cosseno de x menos, mantive constante de x menos cosseno de x. Então, menos seno de x vezes seno de x menos cosseno de x.
necessariamente neste caso terei cosseno de x, cosseno de x mais seno de x. Isso, nesse sentido, isso dá o mesmo, porque invertendo o cosseno tanto para cá, isto vai dar o mesmo. Então, mais seno de x, cosseno de x mais seno de x. Isso trata-se de adição. Então, nesse sentido, sobre seno de x menos cosseno de x, isso ao quadrado. Então, terei cosseno, isso posso colocar seno de x vezes cosseno de x, assim tanto poderia ser cosseno de x vezes seno de x, tanto faz. Então, menos cosseno vezes menos cosseno, então cosseno vezes cosseno, menos menos seno vezes seno, então seno de x vezes seno de x, menos seno vezes menos seno, então vezes menos cosseno, então seno de x vezes cosseno de x. Então menos cosseno de x vezes cosseno de x mais cosseno de x vezes seno de x. Eu posso colocar seno de x vezes cosseno de x. Então mais seno de x vezes cosseno de x mais seno de x vezes seno de x. Necessariamente. Então, dividir tudo seno de x menos cosseno de x ao quadrado. Ao quadrado. Prosseguindo com a resolução, terei y derivada de y. Então, seno vezes seno de x vezes cosseno de x, aliás, menos seno vezes cosseno vezes cosseno ao quadrado, menos seno vezes seno ao quadrado de x, depois seno vezes seno, vezes cosseno. Então, menos, aqui já multiplico o sinal negativo por tudo que está a adicionar-se aqui. Então terei menos vezes menos, então aqui cosseno ao quadrado menos cosseno ao quadrado de x, menos seno de x vezes cosseno de x, menos vezes mais, então menos seno de x vezes cosseno de x, menos vezes mais, então menos seno ao quadrado de x. Então sobre seno de x menos cosseno de x ao quadrado. Então a derivada terei aqui necessariamente, posso colocar em comum o que tiver em comum, seno de x, seno de x vezes cosseno de x, tem-se em comum mais seno de x vezes cosseno de x, tem-se mais, sim, menos seno de x vezes cosseno de x, menos seno de x vezes cosseno de x, depois menos cosseno ao quadrado de x, menos cosseno ao quadrado de x, menos seno ao quadrado de x, menos seno ao quadrado de x. Então, sobre seno ao quadrado, aliás, seno de x menos cosseno de x. Então terei seno de x, isso é o mesmo, então seno de x vezes cosseno de x mais seno de x mais cosseno de x, então vai ter 2 seno de x vezes cosseno de x, menos seno de x vezes cosseno de x menos seno de x vezes cosseno de x, menos 2 seno de x vezes cosseno de x, menos cosseno ao quadrado de x menos cosseno ao quadrado de x, menos 2 cosseno ao quadrado de x, menos
seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, menos 2 seno ao quadrado de x. Então, sobre seno de x menos cosseno de x ao quadrado. Bom, são simétricos, simplifico. Terei derivada igual a menos 2 cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x sobre seno de x menos cosseno de x ao quadrado. E isso resulta derivada de y função de x, que eu necessariamente tenho aqui 2, que é necessariamente esse. Então aqui posso colocar em evidência, pensem como o menos 2, então menos 2 cosseno ao quadrado de x mais, porque se eu multiplico terei menos, então terei aqui menos 2, depois menos, então seno ao quadrado de x sobre seno de x menos cosseno de x ao quadrado. Porém, de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E por outra, se eu tivesse deixado aqui assim como está, seno ao quadrado, ou colocando evidência o 2, por exemplo, então seno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x igual a 1. Transformando para o negativo, seno igual a menos 1, eu tenderia também a multiplicar por menos 1 aqui. Então, teria seno, antes teria que demonstrar necessariamente isso, teria que multiplicar tudo. Então, menos seno ao quadrado de x menos cosseno ao quadrado de x igual a menos 1. Também seria válido. Agora, como dizia, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, então terei aqui menos 2 vezes 1 sobre seno de x menos cosseno de x ao quadrado. E necessariamente derivada menos 2 vezes 1, menos 2, então menos 2 sobre seno de x menos cosseno de x ao quadrado, que eu necessariamente y derivada de x será igual a menos 2 seno de x menos cosseno de x, nesse sentido. E termino aqui o problema. Termino aqui com o problema. Bom, deixando ficar aqui a ilustração. Deixando ficar aqui a ilustração da resolução que deixei, do problema que resolvi aqui diretamente. Como dizia, esse é um exercício do livro N-Glinka, N-Glinka Química. Bom, digo Química porque a maioria dos vídeos que tem ao meu canal são